ter sido, ou na verdade foi sendo, mas não foi porque oficialmente foi tornado sem... Bom, no Lattes dele consta que ele foi. Inclusive foi... Mas sabemos que o Lattes dele não é muito confiável, então talvez a O informação não seja Lattes dele boa. não é confiável, exatamente. Mas o Lattes dele, uma consulta realizada no dia 11 de julho, às 22 horas e 48 minutos, conhecido como Agora, ele coloca no Lattes que entre 25 e 30 de junho de 2020 atuou como ministro da Educação do Brasil. Ou seja, ele mesmo tendo sido tornado sem efeito o ato de nomeação, ele botou que atuou como ministro da Educação. Então ele atuou como ministro da Educação, sendo que ele nunca foi. É uma coisa meio estranha, meio estranha. Mas ele saiu, eu lembro que ele saiu porque ele teve muitos problemas com o Lattes dele, com o currículo dele, com as coisas que foram levantadas da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, né? Ele teve um Pegou bocado mal, de... né? Exatamente, pegou mal. Não que não fosse uma constante nesse governo. A gente lembra que a Damares falou que tinha mestrado, o Mestrado em Direito, Salles, né? Depois falou que foi o mestrado dado pela igreja, alguma coisa assim. o mestrado dela foi ela disse que era um mestrado bíblico, um mestrado sagrado, alguma coisa do gênero. O Salles, o nosso ministro do Meio Ambiente, ele se referiu, foi feito como é que se chama? Um release, né, na imprensa, que ele não desmentiu, por vários veículos, foi veiculado que ele teria um curso em Direito Público em Yale, se eu não me engano, né, Yale, e, enfim, depois foi descoberto que nunca houve isso, e ele disse que foi um erro da assessoria de imprensa dele, né. Obviamente ele não se esforçou para desmentir na hora, né, ele leu lá, porra, Yale, pô, o cara nunca botou os pés lá e fez o curso. Eu queria fazer justamente o seguinte, que o Brasil, em 2019, tinha mais de 9 milhões de estudantes no EAD, e cresce muito. E isso é uma coisa que, além do Ministério da Educação ter defendido, o ministro o Guedes, Economia. Economia, Economia. Economia. o Paulo Guedes, ele tem defendido muito essa modalidade de ensino, né, à distância, e ele tem liberado Sim. muito. Dizem que tem alguma relação com a família dele, com alguma empresa grande uma universidade grande dessas de EAD, mas não posso dizer nada. O Ministério da Educação, ele tem trabalhado com uma linha diferente. Nas gestões anteriores, com todos os problemas que tiveram, ele elevaram bastante o número de interiorização e levar a universidade para o interior, com esses institutos federais. Muitos institutos federais foram criados. E atualmente tem havido uma nova política de sucateamento. Mais que isso, tem trabalhado Sim. na intenção de EAD. E Claro. tem sido muito forte. E não sei se a questão que a gente se encontra nessa coronavírus, né, do coronavírus, deu um reforço que eles precisavam para que o EAD crescesse de vez. E, enfim, eu tenho... Foi. Eu não tenho dúvida que isso aconteceu, moço. Eu não tenho dúvida. A irmã do Paulo Guedes, isso aí eu posso falar porque eu não tô lendo nem nada. Isso aí tá na minha cabeça, porque eu lembro que isso aí, quando foi veiculado, isso aí me deixou assim. Ela era, não sei se ainda o nome dela era Elizabeth Guedes, ela era presidenta, vamos usar o termo correto, da Associação Nacional das Universidades Privadas. Pô, ela representa os grupos gigantescos do monopólio educacional, né? O Estácio, aquela Croton, a Estácio chegou aqui no Pará com força, Croton, Ser Educacional, a Anhanguera, a Uninove agora, se eu não me engano, demitiu um monte de professor pelo WhatsApp recentemente, WhatsApp ou e-mail, uma coisa meio louca. Com certeza existe uma interdisciplinaridade nesse tipo de safadeza, né? Vamos ser sinceros. A irmã de um está influenciando o ministério do outro e assim. E, infelizmente, a pandemia trouxe para a gente esse quadro da necessidade, por enquanto, premente, do ensino à distância, obviamente, é uma questão de saúde pública. Isso aí foi empurrado como uma panaceia, como um santo grau da educação nacional, o que a gente sabe que não é verdadeiro. Um país em que
uma quantidade absurda de pessoas não tem acesso à internet. Não vou nem dizer internet de qualidade, que até a minha não é boa, mas não tem acesso à internet. Talvez o único tipo de conexão com a grande rede seja um celular com a tela pequena, um celular antiguinho, com o Android já quase vencido, né? Que não é utilizado só por ele, a família usa como se fosse como um telefone quase familiar. Então é muito complicado. A gente viu isso acontecer agora com a questão do auxílio emergencial, a quantidade de pessoas que tiveram problema para baixar o app, porque não tinham pacote de dados e N coisas. Imagina uma pessoa se instruir, querer ver uma aula, querer baixar um livro, uma apostila, o que quer que seja. Complementando os dados, em recente pesquisa da ONDME e alguns parceiros, constatou-se que 83% dos alunos da rede pública vivem em famílias vulneráveis, com renda per capita de até um salário mínimo. 79% dos alunos da rede pública, de fato, têm acesso à internet, mas desses, 46% acessam apenas por meio de um celular. E 2/3 desses alunos não têm um computador para poder acessar as aulas. O que é para o seu conteúdo, né? É muito complicado. E É, eles além fazem do. isso. E para grande esforço deles é justamente para não mudar as datas do Enem, que eles tentaram por todo jeito não mudar, mesmo com a Claro. questão da E pandemia. eu vejo isso não apenas como não, a gente tá acelerando o progresso. Muito pelo contrário, isso é um programa elitista. Eles querem que a pessoa humilde não tenha acesso. Isso aí é programa de governo. Isso aí é Tanto um que programa de governo que vai influenciar no Estado. Sim, desculpa. não, Fala, isso que tu tem falado tem total importância, porque o último ato do Weintraub foi justamente um ato contra as cotas. foi uma portaria dele, né? Ele revogou uma portaria do MEC, se eu não me engano, não é? Ele revogou uma portaria do MEC que falava que tinha que ser implantada nas universidades. Era a obrigatoriedade da implementação nas universidades de políticas de afirmativas, né? De ações afirmativas Sim. para étnicas, raciais, sociais, né? As cotas, né? Falando no português mais claro, das cotas. O cara foi lá e de uma canetada no apagar das luzes, o seu último ato, ele dá essa punhalada na educação brasileira. Ainda bem que isso foi revogado e ainda bem que a maioria das universidades, elas, como existe a autonomia que nós estávamos falando, a maioria delas já tinham programas próprios, inclusive anteriores a essas cotas, né? E essas cotas, elas eram principalmente referentes à pós-graduação, né? Isso. Elas eram A referentes. portaria dele, que foi no dia 18 de junho, ela acabava com. Era contrária às Cotas na cotas pós-graduação. voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência, que é o Sim. termo utilizado, né? E em cursos de pós-graduação no Brasil. Viu? Pós-graduação. Eu sabia que tinha a ver com a pós-graduação. Eu não lembrava exatamente que incluía o pessoal que é pessoa com deficiência. Eu lembrava que eu tinha visto com relação a negros e indígenas, mas a PCD eu não lembrava. Então, ainda bem que foi revogado, né? E a maioria das universidades, como elas tinham autonomia universitária, ainda tem, elas tinham programas próprios de ações afirmativas. Então, isso aí não teve... Eu lembro que a própria UFPA se manifestou dizendo que ela tinha regulamentação própria, resoluções que tratavam sobre isso, que não iam ser revogadas por causa de uma canetada do ministro. Isso praticamente foi o comunicado que a UFPA lançou. Eu li uma também da Universidade Federal do Paraná falando com relação a isso. Então, É interessante isso, né? Que aparentemente essas lutas que são feitas com dificuldades e por movimentos sociais para conseguir essas vitórias são constantemente ameaçadas por uma caneta forte, né? Enquanto tem muito frágil. É muito frágil porque quem tem a espada é pesada, né? A cama a base, a estrutura é um fecho, é um feixe de fibras. Uma espada pesada corta. Infelizmente a gente tem isso. A nossa estruturação social é assim, a gente vê dessa forma.
no MEC, né? Especialmente, a gente está tratando aqui do MEC. O MEC era para ser o mais inclusivo possível e, infelizmente, a gente tem uma série de desmandos nele. Mas voltando agora para a questão do Decotelli, que foi sem ter sido, logo após o imbróglio do Decotelli, houve o Feder, né? Esse Renato, foi sem ter sido mesmo. Isso, esse foi sem ter sido. Ele é um economista, né? Essa coisa, essa tara do gestionamento, essa tara que a gente tem no nosso país, em vez de botar, sei lá, uma pessoa da área da educação, uma pessoa com licenciatura ou uma pessoa, um pedagogo, né, para trabalhar, para ser o ministro, que quer que seja. Mas, enfim, a gente tem um economista, de novo, que atualmente é o secretário de Educação do Paraná. E ele rejeitou o convite, pelo que se fala, né? Só que ele rejeitou depois de ter sido rejeitado pela sociedade, né? Ele tem uma obra que o ele, se não me negócio, engano... eu só acrescentaria que ele não foi rejeitado Vai pela lá. sociedade em si, foi rejeitado pelos eleitores do atual presidente. Que ele foi muito qual forte. Ala? A ala das baianas? Foi qual ala dessa? Pelo que eu soube, os militares ficaram um pouco chateados, chateadinhos, porque o nome que eles tinham indicado não deu muito certo, que foi o Decotelli, né? O Decotelli tinha sido indicado pela chamada ala militar, né? Em face à sua rejeição, né, veio o Feder, que tecnicamente já tinha alguma experiência, menos mal nesse sentido, vamos dizer assim. Ele era de um estado com uma população grande, uma rede de ensino, acho que grande também, né? Paraná, um estado bem populoso, que ele é secretário de Educação de lá, né? O partido a qual eu lembro que, vamos lá, eu tô me enrolando na fala aqui, mas agora que tá me surgindo aqui. Eu sei que o Feder, ele foi rejeitado pela ala, por muitos setores do governo e pelos eleitores do Jair Bolsonaro, porque ele é empresário e foi descoberto que foi feita uma grande doação de campanha dele para candidatura do João Dória na prefeitura de São Paulo, se eu não me engano. Na prefeitura, 2016, né? 2016, isso. Uhum. Quando ele foi candidato à prefeitura. Ele fez uma doação grande e aí isso aí pegou muito mal. E também o Feder, ele é vinculado ao Ratinho Júnior, filho do Ratinho, né? O Ratinho, exatamente esse que a gente está pensando, né? Do Xaropinho, do Marquito. O Carlos Massa. O filho... Carlos Massa, o filho dele, o Ratinho Júnior, é governador do Paraná. Isso não é uma piada, isso é verdade, né? E ele é de um partido do famoso Centrão. Então, isso aí apenas reforça o fisiologismo do governo, né? O Bolsonaro não está mais pensando em uma figura técnica. Ele quis agradar o Centrão, pegou esse Renato Feder, porque já era secretário de Educação, e ele foi sem ter sido também, né? Pelo que consta, pelo que ele divulgou em suas redes sociais, esse Renato Feder, ele chegou a ter uma conversa telefônica com o presidente e ele recusou o convite. Ele mesmo recusou o convite. Então, né? E aí chegamos ao que temos hoje. Que hoje foi anunciado um outro nome, né, Moza? Por favor, eu sei que o senhor teve mais envolvimento, né? Pesquisou mais sobre o atual que ainda não sei se foi nomeado, não sei se houve alguma edição extra, pelo menos eu tô por fora com isso, não, mas é um tal de Milton Ribeiro, né? Isso, o Milton Ribeiro, ele foi indicado agora para ser o novo ministro da Educação, é o nome, e ele já vem envolto em polêmica, né, que, como não podia deixar de ser, ele tem um vídeo na internet que ele inclusive está tirando, que ele fala que a maneira de educação das crianças correta seria através de correção física, que, enfim, bater nas criancinhas. E ele fala isso incrivelmente na sua igreja, né, quando ele estava pregando. O que é interessante que chegamos nesse ponto, que Max Weber trabalha com o conceito da secularização, que seria com a evolução da sociedade burguesa, haveria separação, né, do Estado, e
enfim, estaria com conceito